esse pequeno lembrete. O tema desta noite, 2022, no telão, o ano do grande avivamento. A palavra base que nós recebemos como palavra profética é Joel 2:1, que diz assim: tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Senhor Jesus, mais uma vez eu quero me colocar como uma ferramenta, como um instrumento nas tuas mãos. Eu sei, Pai, que o Senhor é quem opera, eu sei que o Senhor é o especialista, é o cirurgião, e eu sou apenas, Pai, um instrumento para ser, Deus, canal entre o Senhor e o seu povo. Por isso, que a minha carne agora seja aquietada, que a minha vontade agora, Senhor Jesus, seja cancelada e que prevaleça apenas aquilo que vem do teu Espírito, que passe pela minha vida e chegue ao coração do seu povo, e que todos aqui e aqueles que estão pela internet sejam capazes de testificar que é o Senhor que está falando com eles, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu falar com você, meu amado irmão, minha amada irmã, só um pouquinho sobre essa questão da palavra profética. Durante todos esses anos do nosso ministério, sempre o nosso apóstolo, quando vai dar início ao ano, pouco antes, 3, 4 meses antes, ele começa a orar ao Senhor, buscar direção, para Deus dar discernimento, sabedoria, da palavra que o Senhor quer para as nossas vidas. E sempre Deus tem trazido uma direção, sempre Deus tem dado um norte, tem nos apresentado uma bússola, tem colocado nas nossas mãos uma bússola para nós seguirmos, pelo caminho que Ele tem para nós. E esse ano, a palavra profética veio nos falando sobre o grande avivamento. De verdade, eu tenho recebido esta palavra como resposta da nossa oração. Mas eu também sei, Diácono Nivaldo, que muito mais do que resposta da nossa oração, é a vontade de Deus, obviamente, para as nossas vidas. Muito mais do que o nosso querer, é a vontade de Deus em restaurar na sua soberana vontade o relacionamento entre Ele e o seu povo. Porque o avivamento é algo, eu disse aqui domingo, que nós não temos que pensar primeiro lá fora, Nós não temos que ter aquela utopia, desculpe a expressão, de pensar assim, não, porque nós vamos avivar a cidade, nós vamos avivar o mundo, nós vamos fazer o maior avivamento da face da terra. Nós não seremos capazes de fazer um avivamento lá fora se nós não fizermos um avivamento primeiro em nós. O avivamento, ele não começa da porta da tua casa para fora. O avivamento começa dentro de você, dentro do seu lar, dentro da sua casa. Então, o avivamento que a igreja precisa, que o mundo precisa, começa em nós. Eu também falei aqui que recentemente, eu fui usado aqui no altar para falar à igreja sobre o amor que havia se esfriado. Eu usei esse texto aqui também no domingo passado, que o amor se esfriaria no coração de muitos. E quando nós pensamos isso, às vezes nós somos levados, até de forma leviana, se é que eu posso usar essa palavra, a pensar no outro. O mundo realmente, o mundo não tem amor, o mundo ninguém ama ninguém, ninguém respeita ninguém. Deixa eu falar, quando a Bíblia diz que o amor se esfriaria no coração de muitos, não está falando do mundo, porque com todo respeito, o mundo, diz a palavra, jaz no maligno. O mundo não tem amor, e eu expliquei aqui os amores, O amor ágape, que é o amor de Deus, eu expliquei sobre o amor phileos, do grego, que é o amor de relacionamento, pai, mãe, amigo, de pessoas que você convive, que é esse amor fraterno, e também expliquei sobre o amor eros, que é o amor erótico. O mundo conhece phileos, o mundo conhece eros, mas o mundo não conhece o amor ágape. E o amor que tem se esfriado é o amor ágape, que tem se esfriado no coração de muitas pessoas. E o que eu quero que você entenda? Será que nós vamos simplesmente permitir que o amor se esfrie nos nossos corações? Será que nós vamos viver ou vamos optar
né, de deixar as coisas como estão? Deixa eu te explicar o que Deus tem falado ao meu coração para que você entenda, para que isso, se isso testificar com o seu espírito, com o seu coração, você vai entender o que Deus está falando. Eu pensei muito, e Deus falava muito comigo, sobre a passagem esses dias do bom samaritano. Vocês lembram do bom samaritano? Diz um texto bíblico que havia uma pessoa caída, que havia sido assaltado, havia sido machucado e deixado ferido no meio da estrada. E a Bíblia fala que passavam por ali alguns religiosos. E os religiosos, ao verem aquele homem caído, ferido, não deram a mínima atenção, simplesmente olharam, era um homem ferido e cada um seguiu o seu caminho e a sua vida religiosa, a sua religiosidade. Mas diz também a palavra que há um homem que vem, observa aquele homem caído, ferido, é o samaritano. Diz a Bíblia que o samaritano pega esse homem ferido, leva ele até uma hospedaria, para que ele pudesse tomar um banho, receber tratamentos médicos, para que ele pudesse se alimentar, para que ele pudesse receber dignidade. Diz também a palavra que aquele bom samaritano custia ali aquela pousada para que ele pudesse então ficar alguns dias ali descansando e se refazendo. Pois bem, mas por que isso tem a ver com avivamento? Eu pensava nesse texto bíblico, nessa passagem, e pensei assim, quantas vezes nós não nos tornamos apenas pessoas religiosas dentro da obra de Deus? Porque quando a palavra fala de avivamento, talvez a gente pense assim, bispo, olha, eu graças a Deus, eu não deixo de vir à igreja. Olha, eu venho à igreja, eu sou dizimista fiel, sou uma pessoa, bispo, que eu não abro mão da casa de Deus, eu não abro mão do meu dízimo, sabe? Eu estou envolvido em muitas questões da obra do Senhor, eu sou uma pessoa que graças a Deus estou avivado. Amados, entenda uma coisa, por favor, com muito carinho, com muita responsabilidade. Às vezes nós estamos dentro da igreja, às vezes nós estamos servindo a mesa, às vezes nós estamos fazendo a vontade de Deus, muitas coisas, mas nos tornamos religiosos. Porque a religiosidade, na verdade, quando nós entramos no modo de vida racional, quando nós deixamos de nos importar com aquilo que Deus valoriza, com aquilo que Deus se importa, que são pessoas, são vidas que estão ao nosso lado. E eu pensava muito nisso, eu queria compartilhar isso com você, essa ideia de Deus no meu coração. Você já percebeu, ou se você não percebeu, comece a notar as pessoas que estão ao seu lado. Comece a prestar atenção nas pessoas que Deus tem colocado ao seu lado, porque talvez ao seu lado tenha alguém que foi ferido. Porque talvez ao seu lado tenha alguém caído, mas a religiosidade, a racionalidade, a razão, você está às vezes num ponto tão racional que você não consegue enxergar a necessidade daquele que está caído. Quando a palavra veio falar de avivamento, esta palavra avivamento, ela tem um significado importante, daqui a pouco eu vou te mostrar isso no hebraico, mas o que é importante nós entendermos daqui? Às vezes tem pessoas do nosso lado, pessoas que estão caídas, pessoas que estão ao nosso redor, às vezes um familiar, às vezes um amigo, talvez uma pessoa no seu trabalho, um colega de trabalho, sabe, pessoas que convivem com você, um vizinho, alguém que você conhece. E aí, o que nós vamos fazer? Alguém que está às vezes, amado, entenda com carinho o que eu vou te dizer, e com responsabilidade também, às vezes alguém que está até moralmente caído, talvez alguém que esteja num tremedal de lama, de pecado, de promiscuidade, de coisas realmente terríveis e abomináveis, pessoas que estão num modo de vida totalmente dispersos de Deus. E o que nós fazemos com essas pessoas? Nós deixamos com que elas afundem, ou nós estendemos as mãos e cuidamos dela, como fez o bom samaritano? Eu quero que você, quando Deus fala de avivar, às vezes a gente pensa em algo, desculpe aqui falar, mas megalomaníaco, eu vou fazer um evento, um negócio maluco, a coisa maior do mundo, e eu vou trazer o pregador XYZ, e eu vou avivar o mundo. Uau, se você conseguir fazer isso, me chama que eu também vou, isso vai ser lindo demais.
Mas quando nós falamos de avivamento, eu não posso pensar em avivamento se eu não sou capaz de avivar ou trazer à vida alguém que está do meu lado caído. Eu não posso pensar em avivamento, em ver alguém que está do meu lado afundando, se arrebentando, ladeira abaixo, precipício abaixo, e eu ver a pessoa caindo e simplesmente ignorar a queda e dizer, não, sabe, eu sou um cristão. Não, nós somos religiosos. Porque avivamento que começa em mim, começa em você, parte-se de um princípio que nós temos que estender a mão para aquele que está próximo de nós, que está caído. Amados, vou dizer uma coisa para vocês, nunca houve tantas pessoas caídas na história do cristianismo, como nesses dias atuais e pessoas que estão muito próximas de nós. Tem muita gente. E, bispo, mas olha, eu vou falar uma coisa para o irmão, eu graças a Deus, eu não estou envolvido com pecado, eu não estou envolvido com promiscuidade, eu não estou envolvido com nada de errado, eu acredito em você. Mas não se torne alguém apenas racional. Porque às vezes a gente acha que nós, bispo, eu não vivo dessa maneira, eu vivo na obra de Deus, eu faço a vontade de Deus, eu tenho hábitos, bispo, e caráter cristão. Eu acredito em você, de verdade eu acredito em você. Mas o cristianismo não se trata apenas de hábitos novos, porque a palavra de Deus traz hábitos novos realmente. A palavra de Deus muda o nosso caráter. Isso aí, amados, isso sim, é claro, é muito simples. Nós sabemos que a palavra de Deus trabalha no nosso pensamento, trabalha no nosso coração. A palavra de Deus muda o nosso caráter. Quando Deus fala de avivamento, não está dizendo apenas do caráter, de alguém que tem um caráter deturpado, alguém que não crê em Deus, alguém que está na igreja, mas está com o pé no mundo. Não, 1000 vezes não. Esses também existem, mas não é só isso. Porque talvez alguém esteja agora pela internet, ou um dos senhores ou uma das senhoras que estão aqui, pense, bispo, olha, eu tenho uma vida com Deus, eu acredito em você. Se eu tenho um caráter cristão, amado, eu acredito no teu caráter cristão. Mas às vezes, nós nos tornamos apenas pessoas racionais. Nós nos tornamos apenas pessoas lógicas. E nós começamos a tratar as questões da nossa vida de forma racional, prática e lógica. Nós vemos alguém caído e nós pensamos de forma racional, prática e lógica. A pessoa está assim porque quer nada com a vida. Aí às vezes nós, de forma racional, lógica, olha, se você não fizer isso aqui, sua vida não vai mudar, você tem que fazer isso aqui acabou. E às vezes nós pensamos de forma racional. E nós não vamos avivar a igreja de forma racional. O que aviva a igreja é a nossa fé. O que aviva a igreja é um modo de vida com Deus. Porque senão, amados, esses hábitos podem nos levar a um distanciamento da nossa vida na fé. Então Deus quer hoje falar aos nossos corações destes hábitos, alguns hábitos que nós temos que ter, que nós temos que desenvolver como filhos e filhas de Deus, para não nos tornarmos pessoas racionais e religiosas. Porque assim, amados, vamos pensar aqui de verdade. Está ali um homem caído, ferido, assaltado, arrebentado, passa um religioso. Será que nós podemos apontar o dedo e dizer que aquele homem, aquelas pessoas que passaram eram mau caráter? Podemos falar isso? Em absoluto, a Bíblia não diz que era mau caráter. A gente pode apontar o dedo e dizer assim, olha, essa pessoa aí não tem vida com Deus, não é sério com Deus. Nós podemos falar isso? Não podemos. Não, em absoluto, Deus me livre. Não podemos. O que nós enxergamos? O que nós enxergamos é que a religiosidade, a racionalidade, tapou a visão espiritual daquelas pessoas. Essa é a questão. Como está a minha visão hoje? Como eu estou vivendo hoje? De forma racional ou de forma espiritual? É fácil. Basta você notar como você lida com o seu próximo. Perceba como você lida com as pessoas que estão próximas de você. Porque se você lida com as pessoas que estão próximas de você,
de forma racional, escute o que eu estou lhe dizendo, você deixou com que a religiosidade, você não é mau caráter, você não é uma pessoa que não tem valor em absoluto, você apenas deixou de andar por fé e passou a andar por vista e você não notou isso. Olha o que diz o profeta Isaías, porque eu creio que Deus está nos despertando para algo muito grande. Eu creio que há um despertamento da parte de Deus. E você sabe que Deus ele tem esse hábito de nos despertar. Eu também pensei muito naquele texto de Jonas, lembra? Que Jonas, Deus dá uma direção para ele, para que ele vá para uma cidade, e a palavra profética de Joel é, toca a trombeta em Sião. E Deus diz para Jonas, Jonas, vai e toca a trombeta em Tarsis, vai para lá, você vai tocar a trombeta naquela cidade. E ele, de forma racional, religiosa, ele diz, não, eu vou para Nínive, eu não vou para Tarsis, eu vou para Nínive. E ele foge daquilo que Deus queria fazer, do avivamento. E aí nós conhecemos a história, Deus prepara um peixe, e esse peixe traz o despertamento para a vida de Jonas. Eu vou dizer uma coisa, Deus preparou essa circunstância global, mundial, para preparar um despertamento dentro da igreja. Vou dizer uma coisa para vocês, o que Deus tem falado ao meu coração, estou compartilhando, veja se testifica com o seu. Talvez não testifique, estou dizendo que Deus falou ao meu coração, talvez testifique com o seu ou não. Mas o que Deus falou comigo é que esta pandemia, ela veio para nos sacudir de tal forma, para nós enxergarmos quem nós somos e quem está do nosso lado. Porque talvez tinham pessoas ao nosso lado que nós achávamos que eram pessoas que tinham uma vida avivada, e de repente nós percebemos que não, que era muito mais uma vida religiosa, era muito mais outras questões quaisquer, do que uma vida avivada. E aí nós também percebemos na nossa própria conduta, não falta de caráter, de ética, de moralidade, nada disso, mas que nós também de certa forma arrefecemos em alguns momentos. E eu percebo que Deus permite esta pandemia global, esta questão mundial, para fazer um avivamento, para realmente despertar a igreja para algo que Ele tem para nós. O profeta Isaías fala em Isaías 57:15, porque assim diz o alto, alto com letra maiúscula, o sublime com letra maiúscula, que habita a eternidade, desculpem, o qual tem o nome de santo. Olha quem é este santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também, olha com quem ele habita, com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O que é o avivamento? O avivamento, na verdade, é Deus avivar o abatido, é levantar o de espírito abatido, é vivificar o nosso espírito, é vivificar o nosso coração, é nos trazer novamente a alegria de servi-lo. Você tem que ter alegria de servir a Deus. Você tem alegria de ver o teu próximo, amados, com todo o carinho. Não é aqui, o nosso ministério não é um ministério de condenação, até porque já para condenar tem o diabo que fica aí acusando e tentando condenar quem Deus justificou e não pode ser mais condenado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você foi lavado, regenerado e perdoado pelo sangue de Cristo naquela cruz. O inimigo é que tenta isso. Agora o que é que nós temos que entender? Que Deus, no seu infinito amor, quer trazer em nós este avivamento em servi-lo, este prazer, este primeiro amor nos nossos corações, para que possamos continuar fazendo a obra dele e olhando para o nosso próximo. Amados, de verdade, isso tem ardido muito no meu coração. Vocês sabem, eu quero contar um particular aqui, que é um projeto que eu já falei aqui do altar e quero falar novamente. Deus começou a me inquietar, minha esposa sabe disso, há uns dias atrás, coisa de 20, 25, 30 dias atrás, sobre um projeto social.
E Deus começou a me inquietar, e vinha um número na minha mente, 300, 300, 300. E eu falei, será que eu assisto muito aquele filme 300? E Deus me inquietando, 300, 300, 300. E eu fui a como é o nome daquilo que nós fomos em São Paulo, bem? Uma conferência em São Paulo. E uma das pessoas que estavam na conferência falou exatamente de um projeto social que faz, e a minha esposa sabia, eu olhei para ela, ela olhou para mim e disse, olha Deus testificando ao meu coração, que eu quero fazer um trabalho social nessa cidade que nunca foi feito. Porque nós distribuímos aqui cesta básica, a pessoa vem, nós damos uma cesta básica. Enquanto eu estava aqui agora, vi uma pessoa parou ali na porta com necessidade, eu vi que o pessoal foi, enquanto você está aqui, aconteceu agora há pouco ali, alguém foi lá, atendeu a necessidade, veio, trouxe para alguém que está precisando e a pessoa foi embora. E Deus tem me inquietado que não é esse o trabalho social que nós vamos fazer. Isso não é o trabalho social que nós vamos fazer. O trabalho social que nós vamos fazer não é pegar uma cesta básica e dar na mão de alguém e dizer, olha, toma aqui uma cesta básica. Amados, nós vamos fazer um trabalho social, e Deus falou ao meu coração, que nós vamos ter um trabalho, nós vamos atender 300 famílias desta cidade, não é da igreja, é desta cidade. Mas não é atender dando uma cesta básica, ou fazer com algumas entidades fazem, uma fila na rua, e alguém filmando e explorando a necessidade das pessoas. Isso não, jamais me prestaria a isso. Mas nós vamos atender, nós vamos começar atendendo 50 famílias. Nós vamos começar atendendo 50 famílias cadastradas, nós vamos visitar, nós vamos orar, nós vamos evangelizar, nós vamos entrar dentro desses lares, nós vamos falar do amor de Deus, se essas pessoas quiserem, se não, amém, nós vamos poder entregar o alimento, a cesta, mas se elas permitirem, nós vamos, e quando tiver 300 famílias, nós vamos às 300 famílias, se Deus assim permitir. Sabe por quê? Porque isto é avivar, quando o irmão William me mandou uma mensagem falando daquela pessoa que era um homem extraordinário, e o outro homem extraordinário fez com que aquela pessoa, com que o repórter se sentisse extraordinário. Estas coisas vêm ligando ao meu coração, vêm conectando com o meu espírito, porque nós temos que fazer as pessoas de Deus que estão aí sangrando se sentirem amadas por Deus novamente. Porque tem pessoas que um dia estiveram sentados nessas cadeiras, que nós estamos aqui sentados, o senhor, a senhora, pessoas que um dia estiveram pela internet, como o senhor e a senhora agora está assistindo, mas que hoje estão desconectadas da igreja, porque foram feridas, estão desconectadas, porque sofreram uma decepção, estão desconectadas porque no meio da pandemia ninguém deu um telefonema, ninguém fez uma ligação, ninguém procurou saber. Nós somos a igreja avivada de Cristo. Você tem coragem de bater no peito e dizer assim, eu sou a igreja de Jesus na face da terra. Você é a igreja. Você é a igreja. Você é a igreja que o seu irmão precisa conhecer. Você é a igreja do bom samaritano que vai estender a mão para alguém e dizer, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Jesus vai curar o teu coração, Jesus vai sarar a tua alma, Jesus tem um plano de vitória para você. Nós temos que levar vida, e só há vida em Jesus. Só há esperança para o mundo se o mundo estiver em Jesus. Porque há muitas pessoas aí que têm um comportamento ilibado, tem um caráter de príncipe, tem um caráter de rainha, de rei, pessoas com caráter ilibado, que nunca entraram numa igreja, mas são extremamente infelizes, porque o coração dessas pessoas é vazio, porque falta o principal, falta Jesus no coração dessas pessoas. E há pessoas de Deus, que estão tão arrefecidas, tão frias, tão geladas aí, por aí, tão decepcionadas por aí, que elas não acreditam mais que são filhas de Deus, que elas já não conseguem mais acreditar que Deus as ama. Ou talvez alguém que esteja hoje aqui, que já levou tanta pancada, ou alguém pela internet já levou tanta pancada, que não consiga mais acreditar. Mas bispo, o que é avivar? O verbo hebraico, põe para mim, temos aí do verbo hebraico avivar? Tem aí? Se não puseram na tela. Essas coisas não podem acontecer. Não tem. O verbo hebraico
I, que significa avivar, tem o significado, olha qual é o significado primário, de preservar, manter vivo. Então o que é avivar? É preservar, manter vivo. Diga, avivar, é preservar, é manter vivo. Diga, pensa aí comigo. Então se eu tenho alguém do meu lado, eu tenho que preservar, eu tenho que manter essa pessoa viva. Viva em quem? Em Cristo. Ou seja, mostrando para esta pessoa que Cristo traz vida para ela. Porém, avivar não significa somente preservar ou manter vivo. Também tem uma linha dentro do avivar que significa purificar, corrigir e livrar do mal. Então, nós temos esta responsabilidade como cristãos e precisamos despertar esse aspecto espiritual a partir de hoje na vida das pessoas, porque tem gente dormindo. Tem pessoas que estão arrefecidas, tem pessoas que se tornaram crentes racionais. Amados, eu quero falar isso porque o Espírito de Deus falou muito isso ao meu coração. Eu quero falar isso com você novamente. Quero que você preste atenção no que eu estou te dizendo. Comece a prestar atenção nas pessoas que estão ao seu lado. Comece a prestar atenção nas pessoas que estão ao seu lado. Comece a prestar atenção nas pessoas que convivem com você. Olha, você que vem à igreja, que vem com a sua família para a igreja, comece a prestar atenção nas pessoas da sua família. Comece a prestar atenção no comportamento das pessoas. Comece a prestar atenção nos seus colegas de trabalho, porque tem pessoas que trabalham com você. Sejam eles de igreja ou não, de algum ministério ou não, comece a prestar atenção nas pessoas. Comece a se voltar para as pessoas. Eu estou dizendo, nós paramos de olhar para as pessoas. Todas as vezes que eu vou no restaurante, eu fico perplexo, porque as pessoas se sentam na cadeira, elas só se juntam na hora de fazer uma selfie, e depois as pessoas não conversam mais. É cada um de forma individual, esperando o seu prato, a sua comida, de olho no celular, no smartphone, e todo mundo vivendo a ausência um do outro, mesmo estando perto. Comece a prestar atenção nas pessoas que estão próximas de você. Comece a prestar atenção no que as pessoas estão falando para você. Comece a prestar atenção na comunicação que a pessoa traz para você. Porque talvez tenha alguém sangrando do teu lado. Talvez do seu lado tenha alguém querendo desistir de Jesus. Está do teu lado. E você não está percebendo. Você não está tomando consciência. Ou você não quer se importar. Você não quer ter trabalho. Você não quer ter dor de cabeça. Você não quer ter... Amado, os religiosos passaram e viram aquele homem e disseram, não, eu não quero ter tempo, eu não tenho tempo para isso. Mas se nós não tivermos tempo para isso, nós vamos ter tempo para quê? O que é mais importante? O que é mais relevante se nós não tivermos tempo para avivar as pessoas que estão do nosso lado? O que nós estamos... Amados, entenda em nome de Jesus o que é este avivamento que Deus tem para nós. O que Deus quer avivar através da minha e da sua vida? Nós temos que ser ferramentas, instrumentos do Senhor. Eu falei isso aqui domingo, o avivamento começa em nós. Nós devemos buscar um avivamento pessoal para motivar as pessoas que estão ao nosso lado. Agora, como começa este avivamento? Como começa um grande avivamento? Um grande avivamento começa através de um relacionamento com Deus, vida de oração. Sabe, isso falou muito forte comigo esses dias. Falou muito forte comigo. Deixa eu te falar uma coisa. Tem pessoas que não oram mais. Sabe qual é o maior sinal de que nós nos tornamos pessoas racionais? Quando nós não oramos. Escute o que eu estou te falando aqui e receba pelo Espírito de Deus o que eu estou te falando. Se você está aqui, se você está pela internet, quem está confrontando você não sou eu, é o Espírito de Deus. Se você não ora, você se tornou racional. Você toma decisões racionais, você age de forma racional. Você pode ser uma pessoa boa, você pode ser uma pessoa de Deus, você pode ser uma pessoa de caráter, eu acredito que você é. Você pode ser uma pessoa com uma dignidade extrema, e eu acredito que você é. Agora, você é racional. E racionalidade no reino de Deus não funciona.
Racionalidade não opera milagre. Racionalidade não faz milagre acontecer. Racionalidade não invoca anjos do Senhor, miríades de anjos ao seu favor. Racionalidade não move montanhas. Racionalidade não opera milagres, não faz o cego ver, não faz o mudo falar, não faz o surdo ouvir. Racionalidade não opera milagres, não age no sobrenatural. E eu pensava numa passagem, eu falava hoje com o irmão em Cristo, por telefone, eu estava aqui na igreja, conversava com o irmão hoje, numa ligação que ele me fez. Enquanto eu estava conversando com esse irmão, eu disse: olha, uma das coisas mais importantes que nós temos que ter na vida é a nossa comunicação com Deus. Você lembra que quando Deus cria Adão, todos os dias Deus senta no jardim para papear com Adão, para pôr o assunto em dia? Você imagina Deus, todos os dias, você tem noção disso? Deus todos os dias se coloca diante de Adão e fala: Adão, como é que você está? Ele diz: hoje foi um dia muito produtivo. Sabe, hoje eu passeei pelo jardim, hoje eu fiz tanto. E eu fico imaginando no diálogo entre Deus e Adão. Todos os dias eles conversavam. Mas quando o pecado entra, há uma ruptura. E quando há uma ruptura, Deus diz: Adão, cadê você? Vamos papear. E ele se esconde. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós começamos a nos esconder, não estou dizendo de pecado não, tá? Não estou dizendo que você está em pecado, não. Não pensa isso, não. É porque nós estamos nos distanciando de Deus. Amados, quando Deus fala de avivamento, avivamento é voltar à vida de oração. É voltar a orar. É colocar o nosso joelho no chão, é apresentar nossa necessidade diante de Deus. Não seja mais um ser humano racional. Não, porque eu vou fazer, eu vou acontecer, porque eu vou isso, eu vou brigar, eu vou fazer. Para, se ajoelha, ora, pede sabedoria, pede discernimento, pede direção, pede compaixão, pede misericórdia, pede perdão se você falhou, pede justiça se falharam com você. Ora. Nós como filhos de Deus, isto é o grande avivamento que Deus quer em nós. Amados, estou aqui te dizendo em nome de Jesus, presta atenção em quem Deus colocou do seu lado, veja como as pessoas estão, ore, diga: vida de oração. Vida de oração é avivamento. Estou aqui, amados, nós percebemos que por toda a Bíblia Sagrada, as pessoas invocavam o nome do Senhor. Olha o salmista no Salmos 80, 18, e assim não apartaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Bispo, o que é deixar de orar? Deixar de orar, amado, acabará por custar a você o seu relacionamento com Deus. Deixar de orar é quebrar o relacionamento com Deus, porque quando nós oramos, nós temos comunhão. Deixar de orar é deixar a comunhão, é quebrar o relacionamento, é se tornar um ser humano racional, como pessoas do mundo. E aí a gente começa a perceber dentro da igreja um esfriamento. A gente começa a perceber que nos cultos as pessoas não caem mais pelo poder. A gente começa a perceber que nos cultos as pessoas não têm muita paciência de ficar louvando e pulando, não. Olha para mim. Mas tudo isso não começa aqui. Porque nós podemos pegar os melhores músicos, melhor banda e fazer o maior acontecimento gospel de louvor. Mas se aqui, se você não tem a tua comunhão com Deus, a tua vida de oração, aquela intimidade, aquela conversa gostosa, aquele bate-papo que Adão tinha no meio da tarde, em que Deus vinha e batia o papo com ele. Se não tem isso, o reflexo é o que a igreja tem hoje. Muitas igrejas frias, muitas pessoas racionais, pessoas que são capazes de fazer qualquer coisa de forma racional para conquistar uma quantia financeira, para alcançar um destaque profissional, para alcançar, quiçá, um destaque ministerial.
Mas, quando se fala de orar, quando se fala de comunhão, quando se fala de vir num sábado fazer um projeto, fazer projeto. Já fiz um monte todo ano, não deu em nada. Amados, oração traz avivamento. As pessoas deixaram de orar. Estou dizendo você que sabe da tua vida. A gente vai deixando de orar, a gente já não ora. Sabe, amados, quando a gente deixa de orar, deixa eu te falar o que acontece. Se é por causa do pecado, o pecado gera uma consciência tão ruim. Nossa, fala, não vou nem orar mais, que eu não mereço, Deus não me ouve, eu tenho vergonha de falar com Deus. Mas é justamente o contrário. Quando você está em pecado e você ora, Deus te tira do pecado. Quando você está com um problema e você ora, Deus te ajuda a resolver o problema. Quando você está passando por uma luta, uma crise, não sabe o que fazer, você ora, Deus te dá uma saída. Quando você vê seu casamento afundando e tudo, e você põe a culpa no outro, e você ora, Deus mostra para você que às vezes quem tem que mudar é você. E quando a gente ora, Deus vai trabalhando em nós. E tem uma expressão do rei Davi, que ela é muito forte, porque ele cai, ele por causa do pecado, ele quebra a relação que ele tinha com Deus, de salmista, de louvar e etc., e ele quebra a relação dele com Deus. E ele escreve um dos salmos, talvez o mais dramático, que é o Salmos 32. É o salmo, eu que estou colocando, tá? Um nome que eu dei, o salmo do drama de Davi. É dramático, porque ele mesmo reconhece a sua condição, ele reconhece a sua insensatez, ele reconhece o seu distanciamento de Deus por conta do esfriamento, por conta do pecado. E ele, no Salmos 32, 3, ele diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Davi fala, toda a glória que eu tinha, tudo aquilo que eu era, toda a força, a coragem, a ousadia que eu tinha, se secou, se esvaziou, virou um estio, virou algo nada, virou, uma vida sem propósito. Ele está escrevendo aqui sobre um ponto de vista pessoal, em que ele enxerga, ele diz assim, olha, eu me distanciei de Deus por causa dos meus pecados, eu me sinto, um pó, eu me sinto nada, os meus ossos envelheceram, eu estou seco. Entenda pelo Espírito a analogia que eu quero fazer com você. Quando nós, seja por qualquer razão, nós deixamos esta comunhão com Deus, nós secamos. Amados, você tem noção da quantidade de cristãos que nós temos no nosso país? Qual é o impacto do cristianismo? Rasgaram a Constituição brasileira. Um ministro do Supremo Tribunal rasgou a Constituição brasileira e mandou fechar as igrejas. Num país onde a população é, na sua grande maioria, cristã. E muitos acharam, desculpe falar isso aqui, e muitos acharam, foi bom, deu para ficar em casa. Foi bom. Só que teve muita gente, como diz o nosso ministro do STF, terrivelmente evangélico, como se autodenominam ele, como ele disse hoje falando, né? O Brasil é o segundo país do mundo que mais morre pessoas, ou que tem mais casos de pessoas com depressão e ansiedade. O Brasil é o segundo país no mundo com mais pessoas com crise de ansiedade, com depressão. E sabe o que ele falou? Sabe o que ele falou?
Ele falou, e a grande maioria pobre não tem dinheiro para pagar um psicólogo, para ir a um psicanalista porque é caro, e para ir a um psiquiatra. E o único lugar que tem é a igreja, onde um pastor ou um padre, na igreja católica, vai lhe dar ali o mínimo de assistência possível para aquela pessoa não se matar. E nós aceitamos tudo. Mas quando você abre a Bíblia, você vê um povo que ia à guerra. Você vê um povo que lutava, que erguia a bandeira. Bispo, como que nós podemos resolver isso? Salmos 32, no versículo 5, Davi fala assim: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. O verdadeiro arrependimento, a vida de oração leva ao arrependimento, o arrependimento leva ao avivamento. Um verdadeiro avivamento, sabe o que ele traz para nós? Traz fome de Deus. E eu queria caminhar para esses minutinhos finais que eu tenho, falando um pouquinho sobre isso, que o verdadeiro avivamento, ele vai me dar fome de Deus, ele vai me fazer querer viver a vontade de Deus. Salmo 143, 10, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terreno plano, vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira da tribulação a minha alma. Salmo 119, consumida está a minha alma, por desejar incessantemente os teus juízos. O salmista começa a dizer aqui, olha, eu estou consumido, a minha vida é consumida pelo desejo, a minha alma é consumida pela vontade de servir a Deus. Amado, nós percebemos que nós estamos avivados. Sabe quando? Quando a nossa alma, ela é incessantemente conduzida, desejando ardentemente servir a Deus. Nós temos que ter esse desejo. Sabe, mas quando você vem para a igreja, começa a refletir, como é que você vem para a igreja? Bora lá, né? Para a guerra. Ou você vem, Senhor, obrigado. Eu precisava tanto estar na tua casa hoje, Pai. Eu precisava tanto de Ti hoje. Eu precisava tanto de Ti. Sabe, quando você vier para a igreja, faça uma oração para Deus falar com você. Tenta chegar um bocadinho mais cedo, se for possível. Arruma um cantinho aqui dentro da igreja, se ajoelha e fala com Deus. Abre o teu coração para Ele, fala: Pai, que bom estar aqui de novo. Pai, que gostoso ouvir tua voz. Sabe, Pai, fazia tempo que a gente não conversava assim. Fazia tempo que eu não sentia essa alegria no meu coração. Começa a falar com Deus, você vai ver que o louvor vai ser diferente. Você vai ver que o louvor vai ser diferente. Você vai ver que as coisas vão começar a acontecer de forma diferente. Você vai olhar para a pessoa do seu lado de forma diferente. Porque quando a gente se torna racional, o problema do outro é chato. Quando a gente está inundado pelo Espírito, o problema do outro é nosso problema. A gente quer resolver de todo jeito o problema do outro, porque a gente quer o bem. A gente passa a viver como bom samaritano. A gente quer resolver o problema do outro. Você não consegue pôr a cabeça no travesseiro para dormir sabendo que tem alguém perto de você que precisa da tua mão, precisa da tua ajuda, do teu socorro. Sabe, a palavra de Deus é a fonte que nos alimenta, que transforma. Salmo 119, agora o versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra, de todo o coração te busquei.
não me deixes fugir aos teus mandamentos. Não me deixe me apartar, Pai, da tua palavra. Peça isso para Deus em oração. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Sabe, o salmista agora no Salmos 25, no Salmo 119, ainda agora no versículo 25, ele diz: a minha alma está apegada ao pó. Mas ele diz também: vivifica-me segundo a tua palavra. Então Deus pode nos vivificar através da palavra dele. Deus pode fortalecer as suas mãos. Às vezes a gente está cansado. Porque nem tudo na vida de um cristão é pecado, como a igreja legalista fala, é pecado, está em pecado. Não, às vezes você não está em pecado coisa nenhuma, você está cansado, você está sobrecarregado. Hoje a bispa recebeu uma mensagem de uma pessoa, de uma irmã, extremamente cansada, sobrecarregada. Pessoa que tem vida com Deus, pessoa que anda com Deus, pessoa que ama Deus, mas está cansada. Eu já me cansei, você já se cansou. E o que nós fazemos quando nós cansamos? Nós descansamos. E recomeçamos. E retomamos de onde nós paramos. Isaías 35:3: fortalecerei as mãos frouxas e firmarei os joelhos vacilantes. Como isso acontece, bispo? Como? Comunhão, Jeremias 33:3: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não. A vida espiritual tem essas nuances. A vida espiritual, eu queria encerrar falando exatamente isso. A vida espiritual, ela tem Deus nos dá umas coisas, umas ideias. Deus faz uns negócios com a gente, amados, que depois você fala assim: meu Deus, que loucura é essa? Conversava com uma pessoa hoje, que disse assim para mim: eu fugi de tudo isso aqui, com 4 filhos, com uma loucura que estava a minha vida, eu peguei a minha família e fui embora desse país, porque não dava. E eu falei para essa pessoa hoje: você não fugiu, Deus te permitiu ir para aí, para Ele poder fazer algo maior do que você imaginava. Deus manda um homem muito especial para a Babilônia, chamado Daniel. Daniel chega na Babilônia e ele é usado lá na Babilônia. Deus pega uma mulher muito especial, chamada Esther, e põe ao lado de um homem, para mudar a história do seu povo. Não há equívoco nas coisas de Deus. Mas como que isso acontece? Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não... É na oração. É quando você ora. Amado, ora pelas pessoas que você ama. Ora pelas pessoas que estão do seu lado. Bispo, o que é o avivamento? O avivamento, você começa a perceber o avivamento quando você para o seu dia para orar por alguém. Às vezes as pessoas me dizem assim: bispo, eu oro por você. Bispo, estou orando pela sua vida. Eu falo: gente do céu, olha o amor que essa pessoa tem comigo. Porque parar a vida para poder orar por mim é porque me ama. É porque quer o meu bem. É porque essa pessoa realmente quer a minha felicidade. Ore pelas pessoas que Deus colocou ao seu lado. Ore ao Senhor para te dar sabedoria, te dar discernimento. Eu encerro dizendo: Deus vai fazer coisas grandes. Põe para mim, por favor, novamente na tela. Invoca-me e te responderei. Olha o que Deus vai fazer depois que você entender isso. Orar pelas pessoas, orar. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não. Deus vai revelar coisas grandes para você. Deus vai avivar sonhos no teu coração, viu? Deus vai colocar coisas novas na sua mente, que você nem sabe. Deus vai colocar pessoas, eu falei isso aqui domingo, falei para os irmãos da igreja, falei para o Cleito, falei, você que é Uber, Deus vai colocar pessoas no seu carro, Deus vai colocar pessoas no seu caminho, Deus vai fazer coisas extraordinárias nas nossas vidas, Deus vai fazer coisas, Deus vai colocar pessoas sentadas na tua frente. Se você é um profissional liberal, se você é um advogado, uma advogada, se você é um médico, se você é um dentista, amado, você é um representante comercial, de repente vai ter alguém na tua frente,
E você vai entender que foi Deus que colocou aquela pessoa ali. Você vai entender que foi Deus que colocou aquela pessoa ali. Você vai entender. E deixa eu te dizer uma coisa. E algumas vão vir para te abençoar. E outras vão vir para que você as abençoe. Algumas vão vir e vão despejar bênção sobre a sua vida. E outras é você que vai despejar bênção sobre a vida delas. A palavra de Deus, oração e tudo mais que Deus lhe permitir fazer. E receba isso no teu espírito. Receba esse avivamento na tua vida com Deus. Receba esta vida, este rio de Deus fluindo através de você. Receba esta água da vida, sabe, fluindo através da sua vida. Seja um instrumento de cura para as pessoas. Seja um instrumento de bênção para a vida das pessoas, que já talvez as que estão próximas de você estão morrendo, e você está vendo, mas você não está interessado, não, hoje nunca mais. Você não vai deixar ninguém morrer ao seu lado, sabe, porque você vai agir como aquele bom samaritano, espiritualmente falando. Os teus olhos são os olhos de Deus nesta terra. A tua mão é a mão que cura. Quando você impor as mãos sobre alguém e orar, essa pessoa vai ser sarada, curada, porque esse avivamento está em você. Se a sombra de Pedro curava, a nossa tem que curar também. Sabe, se tocar na roupa de Jesus era o suficiente para alguém ser curado, o teu abraço vai curar. A tua oração vai curar. Esse é o avivamento que Deus quer. Porque nós estamos talvez pensando em coisas megalomaníacas, mas é muito mais simples do que nós imaginamos. Talvez tenha alguém muito perto de você que precisa apenas de um abraço do teu tempo de qualidade. Precisa apenas que você diga: vem cá, vamos tomar um café comigo, vamos conversar um pouco sobre Jesus. Não vamos falar da vida, não, vamos falar de Jesus. Vamos tomar um café e fazer uma oração, vamos nos encontrar num lugar, numa praça, na praia, vamos pôr uma cadeira, vamos conversar e vamos orar a Deus e pedir para Deus nos ajudar. Eu oro por você, você ora por mim, e o avivamento vai começar a acontecer, porque quando o povo de Deus se encontrava, e eles começavam a falar do amor de Deus, algo era tão extraordinário que eles passavam a madrugada. Diz a palavra que um menino está sentado, ele cai, quebra o pescoço, morre. Paulo vai lá e ressuscita, e eles voltam e continuam, porque eles não tinham vontade de parar. Eles não se preocupavam com o relógio, não os tinha para se preocupar se era hora de parar ou não, porque para eles viver era Cristo. A vida tinha sentido por causa de Cristo. Não deixe a sua vida perder o sentido, porque só em Cristo, de fato, teremos vida, e vida em abundância. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Oh Deus maravilhoso! Vamos falar com Deus um bocadinho, vamos? Vamos falar com Deus. Tem um louvor que fala isso. Eu vim falar com Deus, vim dizer para Deus que eu sou dele e ele é meu. Vamos falar com Deus. Pai, Deus, que saudade. É sempre muito bom quando nós nos reunimos diante do Senhor para te cultuar. Mas parece que quando nós estamos aqui para prestar o nosso culto, nós recebemos mais do que damos. Porque o que nós damos? Um momento de louvor, de adoração, mas o que nós recebemos de Ti é muito maior. E eu oro agora, Pai, pedindo ao Senhor que nos mostre as pessoas que estão do nosso lado e que precisam da nossa ajuda. Pessoas que estão do nosso lado,
Às vezes nós passamos como aqueles homens que nós criticamos e julgamos quando lemos na Bíblia, apontamos o dedo, acusamos, mas estamos fazendo a mesma coisa. Não temos mais tempo para perder com as pessoas porque não vale a pena. Não temos mais tempo para ficar perdendo porque talvez alguém vem sempre com o mesmo problema, com a mesma conversa, com a mesma tristeza, com o mesmo choro. A tua palavra diz que aquela mulher do fluxo de sangue sofria há 9 ou 12 anos. Quantas vezes vêm pessoas com sofrimento, precisando apenas de um ouvido, ou alguém para no final de um desabafo, lhe dizer: posso orar por você? Pai, aviva isso dentro de nós, aviva esse amor cristão dentro de nós, restaura aquilo que se quebrou, restaura aquilo que a religiosidade, que o mundo, sabe, roubou de nós, que esta pandemia global demonstrou a fragilidade, demonstrou a vida morna que muitas pessoas estavam vivendo. Pessoas que te amam, Deus. Pessoas que não estão envolvidas com pecado, com nada. Alguns estão, outros não. Mas que de fato hoje começam a enxergar e perceber, por intermédio do teu Espírito hoje, que se afastaram, que estão vivendo de uma forma automática, e só o teu Espírito tem esse poder de trazer essas pessoas de volta. Só o teu Espírito, porque nós não vamos deixar as pessoas do nosso lado morrer, Senhor. Nós não vamos deixar as pessoas do nosso lado morrer. Nós não vamos permitir que as pessoas que estão do nosso lado morram. Se o Senhor nos colocou nessa estrada, se o Senhor nos colocou no caminho desta pessoa, se o Senhor colocou esta pessoa na nossa vida, Pai, nós queremos ser ferramenta, nós queremos ser este bom samaritano, nós queremos ser Pedro, que não tinha ouro nem prata, mas tinha uma oração. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, pedir ao Senhor: reaviva em nós isso, esse desejo, esta alegria de te servir. Abre os nossos olhos para nós enxergarmos, Pai, as pessoas que estão do nosso lado, que o nosso cansaço físico, mental, emocional, que os nossos afazeres, que o nosso telefone, que a nossa vida confortável, que a nossa vida escassa, oh Pai, seja o que for, que nada nos impeça de vivermos uma vida contigo, que nada seja motivo ou desculpa para não fazermos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Pai, faça o nosso coração arder de novo, faz o coração do teu povo queimar por ti. Faz, Deus, em nome de Jesus. Oriander kamantas. Oh, yebari kan soriare kalarabasa manaya kalas. Oh, rebandere kari siriando ramantari kansarabalas. Oh, yamanter kasiriare kalarabasirana manas. Oh, recalara caçara mantoro quercasalas. Oh, yamas siriale placera mantoro camandalas. Loricare siriater caçamas. Faz o coração do teu povo arder por ti, Jesus. Oh, Deus, que os nossos olhos sejam postos em ti, porque só no Senhor a nossa vida tem sentido, só no Senhor, Pai, a honra, a dignidade. Só no Senhor o maior é o menor. Só no Senhor o que serve se torna Senhor. Só no Senhor, Pai, aquele que serve tem maior honra. E nós queremos a honra de te servir de todo o coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Ajusta isso em nós, Pai, em nome
de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos ficar de pé. Amém. Glória a Deus. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Fique de pé. Estenda as suas mãos aos céus. Eu quero declarar que a graça, a paz, a misericórdia e o amor ágape, o amor que aviva, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dirija você, meu irmão, minha irmã, e toda a sua família, por uma semana abençoada, vitoriosa e avivada, através da tua vida de comunhão, a tua vida de oração com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Olha, meu amado, minha amada, vá em paz, vá feliz. Vamos fazer esse exercício. Vamos restaurar a nossa comunhão com Deus. Bispo, eu já tenho. Olha, peça então nas suas orações para Deus abrir os seus olhos. Bispo, eu oro bastante. Peça para Deus te mostrar o que você não está enxergando. Porque às vezes até mesmo aqueles homens oravam todos os dias, eram religiosos, oravam. Mas até a nossa oração às vezes ela é automática. A nossa oração é Senhor me dá, Senhor me faz, Senhor, obrigado. E pronto. Não. Faça aquela oração de você, sabe, deitar no colo de Deus, deitar no colo do Pai. Amém? Olha, vá em paz, vá feliz. Olha, boa noite a todos os internautas. Projeto de Vitória, não sei se nós temos aí, agora deve ter o carrossel. Eles são rápidos demais, fizeram, quer ver? Não são tão rápidos, não fizeram. Já foram, mas, deixa eu ver, ixi, não foi. Vá em paz, vá feliz. Se você quiser ver o carrossel, veja no seu smartphone, para você, tá bom? Amém, bispa amada? Aí eu falei aonde? No Instagram, amém? Graça e paz, semana vitoriosa e até sábado, o nosso projeto de vitória em nome de Jesus. Amém, amém e amém.